Eles são os mensageiros do Rei das Matas. São os caboclos mais conhecidos da Umbanda, e se você já foi no terreiro, com certeza você já viu algum deste caboclo. São eles os grandes enviados de nosso Pai Oxóssi, são os caboclos flecheiros, os caboclos de Oxóssi. Se você quiser saber mais sobre eles, vem com a gente. Nós temos fé. Um filho de Pemba que tem luz. Nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Pai Oxalá sempre. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Lá das Pedreiras, estou aqui para um Doutrinando. Para você que está na saudade dos nossos doutrinandos, que saem todas as terças-feiras, esses vídeos maiores, com uma bonita edição que a mãe Priscila faz para todos vocês, com imagens, com uma série de explicações, são os vídeos mais pesados, né, do nosso canal, sempre de doutrina. Para você que estava com saudade, hoje nós vamos falar sobre os caboclos de Oxóssi. Por que nós vamos falar sobre os caboclos de Oxóssi? Esse doutrinando era para ter saído em janeiro, mas devido à correria aí do começo do ano, nós só conseguimos parar para poder fazer esses vídeos agora. Nós já fizemos sobre os Exus de Oxóssi, os Exus de Ogum, os Exus de Xangô, e nós também vamos começar a fazer sobre os caboclos. Aliás, nós vamos terminar esse mês aqui, fiquem calmos que já sai sobre os Exus de Obaloaê, que eu sei que muita gente tem pedido. Então nós vamos falar agora sobre os caboclos, e vai ter sobre caboclo, nós vamos fazer sobre os pretos velhos de cada orixá, sempre tentando mostrar, de uma certa forma, o conhecimento sobre cada linha, cada falange da nossa amada religião, e entendemos que por mais que sejam caboclos, nem todo caboclo é igual, aliás, nenhum caboclo é igual ao outro. Mas antes da gente começar a falar, quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, deem o seu joinha, dê o seu like, que nos ajuda demais aqui, ó, dá aquele like legal, que eu sei que é muito importante para nós aqui do nosso canal. Então vamos falar sobre os caboclos de Oxóssi. Primeiro falar o que é o caboclo de Oxóssi. Primeiro, que quando nós temos como base a linha de caboclo, linha essa que fundou a nossa religião, com certeza a linha de trabalho mais importante dentre de todas, né? A grande maioria das pessoas são filhos, né? Tem como seu guia-chefe, seu guia de frente, um caboclo ou uma cabocla. Então nós estamos falando de entidades de muita importância. O caboclo tem como principal trabalho, né? Por que um índio? Primeiro, todo caboclo é índio? Não necessariamente. Mas por que a figura do índio? Porque representa aquilo que nós temos de primitivo na nossa terra. Então quando nós falamos em linha de caboclo, estamos falando daquilo que nós temos dentro da gente de mais primitivo. Tá? Aquilo que nós temos que veio primeiro do que tudo. Aquilo que seria a síntese ou que seria o concentrado da nossa espiritualidade. Por isso que nós sabemos que o guia-chefe, tá, da coroa é sempre ligado ao orixá. O que acontece muitas das vezes é que nós não trabalhamos com os nossos caboclos que são guias da nossa frente. Tá? E isso é muito comum, aliás, é mais comum do que as pessoas imaginam. No meu caso, eu sou filho de Xangô, meu guia de frente é o cacique Itacuruçu, um cacique de Xangô, só que ele vem bem menos em terra do que o seu pajé Pena Amarela. Seu Pena Amarela, que é um caboclo ligado ao Oxóssi, tá? E ligado ao Oxum, é ele que acaba vindo mais. E eu não tenho nem Oxóssi nem Oxum na minha coroa, eu sou filho de Xangô com Iemanjá, mas é um caboclo que se aproxima e acaba trabalhando bastante. O que acontece é que muita gente acaba confundindo. Ah, eu sou filho de Xangô e eu trabalho com um caboclo Tupinambá. Eu sou filho de Ogum e trabalho com a cabocla Jurema. Olha só, vamos lá. Por regra da espiritualidade, o guia-chefe da sua coroa, que é aquele cara que manda em tudo, ele tem que trabalhar direto com o seu orixá, porque você é filho daquele orixá, ele é o enviado daquele orixá, ele é a voz daquele orixá. O que acontece é que muitas das vezes nós não trabalhamos com esses caboclos e aí acaba tendo essas confusões. Tá bom? Mas vamos falar dos caboclos de Oxóssi, que eu sei que é isso que vocês querem ouvir. Vamos falar das falanges, né? São 7 falanges, como vocês sabem, na Umbanda tudo é dividido em 7. E nós temos 7 falangeiros de Oxóssi, 7 caboclos maiores, que deles descendem mais 7 caboclos, e nós vamos falar todos eles. Uma coisa interessante sobre o caboclo de Oxóssi é que todos eles trabalham com a cor verde. Alguns vão trabalhar com verde ou alguma outra cor, mas primariamente, tá, a grande cor que eles vão trabalhar, na sua maioria, é a cor verde, usando as flechas como símbolo,
Porém, um caboclo puro de Oxóssi também usa como símbolo o arco e flecha, né? O Ofá, símbolo de Oxóssi. Não vai ter como falar de caboclo de Oxóssi sem falar de Oxóssi, por isso fica o convite, que eu vou botar o card aqui. Nós já temos um doutrinando sobre os orixás de Oxóssi e você vai ver, porque vai estar aqui. Enfim, quem também quiser, coloca aqui nos comentários. Se você trabalha com caboclo de Oxóssi, coloca aqui embaixo o nome dele que a gente vai adorar saber. Vamos lá. Então o caboclo que trabalha com a cor verde está em terra. Como que é este caboclo? Primeiro que ele se locomove muito, é um caboclo que não fica parado. Oxóssi está ligado ao elemento ar, está ligado à essência das florestas, à essência das matas. Então é um caboclo que vai estar sempre se movimentando, atirando suas flechas, né, dando seus brados e seus silvos. Por quê? O ato de dar um brado é o ato de deslocar a energia através do som. O som propaga pelo ar. Logo, o brado do caboclo de Oxóssi seria a mesma coisa que o estralar de dedo do preto velho, que é a gargalhada do Exu, que o berrante do boiadeiro, por exemplo. Além disso, alguns caboclos podem dar o famoso silvo. O que é o silvo? É aquele assovio. Alguns caboclos quando bradam, né? E aliás o principal brado, né? Não é que todo caboclo de Oxóssi brade assim, mas sabemos que a maioria dos caboclos de Oxóssi bradam o famoso I-E, né? Batem a mão no peito, normalmente em símbolo de flecha, né? Que é esse símbolo aqui, ou assim, mas normalmente assim. Eles batem I-E, é o brado dos caboclos de Oxóssi. E alguns no final do brado dão só assobio. Isso é o silvo, tá? Isso também é normal. Por quê? Enquanto o brado descarrega, o silvo, né, o assovio, equilibra. Então é uma forma desses caboclos trabalharem. Não arreiam quase no chão, tá? Quando chegam em terra, normalmente chegam de pé, podem chegar rodando, tá? Alguns até arreiam no chão já em formato de atirar flecha, tá? Mas normalmente a incorporação é de pé mesmo. Em terra são caboclos que, como eu disse, andam muito, se locomovem, podem ficar circulando. Então é aquele caboclo que não para mesmo, ele está ali dando o passe, mas ele circula, ele dá a volta no eixo dele mesmo, porque isso também está ligado ao elemento ar, né, ao espiral. Então eles estão ali sempre limpando, são caboclos de limpeza. Tem um poder tremendo para limpar as energias, além de serem grandes doutrinadores. Outra coisa também interessante é que esses caboclos usam muito do charuto. Aliás, essa história do charuto também é muito interessante, porque o charuto, nenhum índio fuma charuto, né? Você não vai lá na Amazônia, né? Ou então não na Amazônia, mas você não vai conhecer o cacique Raoni, ele não fuma charuto. Né? O charuto é porque ele produz muita fumaça, por isso que a Umbanda acaba utilizando. Né? Aliás, algumas Umbandas hoje usam os cachimbos, né? Que tem mais ligação ainda com os índios. Mas a produção de fumaça é muito importante para esses caboclos, e é através da fumaça que eles limpam as pessoas. Então usam muitos charutos, usam defumadores, podem usar erva seca em defumação, charutos, defumadores, cachimbos, enfim, produzem muita fumaça. A cor principal desses caboclos é a cor verde, né, como eu disse. E o principal trabalho deles é a doutrinação. Por que a doutrinação? Oxóssi é o grande pai da doutrina. Né? Oxóssi é o pai da orientação, né, da disciplina. Então seus enviados são os grandes disciplinadores. Por isso que são muito chamados em desobsessões, são muito chamados em descarregos para disciplinar os espíritos perdidos. E assim em terra também, quando nós tomamos uma consulta com um caboclo de Oxóssi, ele vai nos disciplinar, ele vai botar suas orientações, são caboclos de cara fechada, tá? Estão sempre nos orientando, estão sempre nos disciplinando, certo? Um dos elementos muito interessantes são os penachos, a maioria deles usam penachos e cocares, tá? Porque a pena está ligada ao elemento ar, a manipulação do elemento ar, por isso que usam principalmente cocares e penachos verdes. A erva principal desses caboclos é o capim-santo. O capim-santo é uma erva muito utilizada por esses caboclos, mas também podemos falar do cipó caboclo e também da samambaia da Jurema, 3 ervas que os caboclos usam muito, além também do alecrim do campo, né, ou alecrim de caboclo, mas principalmente o capim-santo, a samambaia da Jurema e o cipó caboclo. Entre os nomes dos caboclos de Oxóssi, nós podemos dividir entre 2 grupos aí. Um grupo são aqueles nomes que são ligados aos elementos de Oxóssi, né? Aquilo que se liga à energia de Oxóssi. Como por exemplo, 7 flechas, folha verde, flecha ligeira, flecha certeira, caboclo arruda, caboclo guiné, caboclo alecrim, vão usar nomes de ervas. Nós temos ainda o caboclo jiboia, caboclo sucuri, além de, por exemplo, o nome de mata, né? 7 matas, mata verde, mata virgem, são caboclos ligados ao Oxóssi. Então o nome de mata, flecha, folha e erva
vai estar ligado com eles, além do nome de pena. A questão dos penas é muito interessante. O seu pena branca é um caboclo de Oxalá? É, mas ele é um caboclo ligado ao Oxóssi. Ele é um caboclo de Oxóssi com Oxalá, não um caboclo de Oxalá puro. Tá? Porque o elemento pena também se liga ao Oxóssi. Então, pena branca, pena verde, pena vermelha, pena amarela, pena roxa, pena azul, pena dourada, são caboclos que, por mais que trabalhem com a cor da pena, pena marrom, trabalha com Xangô, mas ele vai trabalhar primeiro com Oxóssi, porque é esse o seu nome. Além desses nomes, nós temos os nomes indígenas de caboclos, que sabemos que usam nomes indígenas e principalmente nomes de etnias, tá? Que se ligam à energia de Oxóssi, como por exemplo, Caboclo Tupinambá, Caboclo Tupiniquim, Caboclo Tupaíba, Caboclo Curuçá, Caboclo Junco, Caboclo Junco Verde, Caboclo Tupiaçu, Caboclo Tupi e Caboclo Tupianã. Principalmente o nome Tupi vai estar muito ligado aos caboclos, além do Caboclo Flecheiro, que também vai estar ligado. Então vamos começar agora a falar, já falamos vários nomes, mas vamos começar a dividi-los em falanges para a gente poder entender. O grande chefe da falange, dos caboclos flecheiros, dos caboclos de Oxóssi, é o Caboclo Sete Flechas. O Caboclo Sete Flechas é o grande governador da energia de Oxóssi na Umbanda, é ele o principal caboclo de Oxóssi e é ele que comanda todas as falanges. E é este caboclo que tem como principal trabalho a doutrinação, a disciplinação e a organização das linhas de Oxóssi dentro da Umbanda, das linhas dos caboclos. Por isso, seu Sete Flechas é o grande rei de todos os caboclos. Quem são os caboclos que trabalham com o Caboclo Sete Flechas? O Caboclo Arruda, o Caboclo Folha Verde, o Caboclo Sete Penas, o Caboclo Flecha Certeira, o Caboclo Rei das Matas e o Caboclo Flecheiro. Esses são os caboclos que trabalham direto com o Caboclo Sete Flechas. Outro falangeiro, ou melhor, a grande falangeira de Oxóssi é a Cabocla Jurema. Por mais que seja uma cabocla que se liga com a energia de Ançã e com Iemanjá também, mas ela é uma cabocla de Oxóssi. A Cabocla Jurema tem como principal trabalho o equilíbrio energético das linhas, tá? Das próprias linhas de caboclo. Cabe a essa cabocla chefiar com outros caboclos e caboclas o equilíbrio e a harmonia. Por isso que são caboclos que se ligam com a energia das árvores. Os grandes trabalhadores da Cabocla Jurema são a Cabocla Jurema Flecheira, a Cabocla Flecheira, a Cabocla Rainha das Matas, a Cabocla Jurubatuba, a Cabocla do Rio e a Cabocla das Matas. Outra grande falange que nós vamos falar é a falange do Caboclo Mata Virgem. O Caboclo Mata Virgem, que tem uma grande ligação também com Oxóssi. Aliás, o Caboclo Mata Virgem, que se liga além de Oxóssi com a linha de Cosme e Damião, né? Por isso, Mata Virgem. Virgem nos dá o sentido de inocência, tá? De pureza. Então, por isso o nome dele. Seria a mais pureza dentro da linha de Oxóssi. Então, seu Mata Virgem, que trabalha com Oxóssi e Ibeji. Trabalham principalmente na cura. O seu Mata Virgem é o caboclo que trabalha diretamente chefiando várias falanges dos caboclos de cura. Entre esses caboclos nós temos o Caboclo Três Folhas, o Caboclo Folha Nova, o Caboclo Três Matas, o Caboclo Três Penas, o Caboclo Curador e o Caboclo Tupaíba. Outra falange que nós falamos é a falange do Caboclo Tupinambá. Seu Tupinambá, que é um grande caboclo, aliás, muito conhecido na nossa Umbanda, também é um dos grandes chefes da falange de Oxóssi. São caboclos que trabalham na linha pura. Vamos lá. O Caboclo Sete Flechas comanda as linhas de Oxóssi. E quando nós falamos de um caboclo que comanda as linhas de Oxóssi, não quer dizer que ele seja de Oxóssi puro. Ele é de Oxóssi com a ligação com Oxalá. O mistério número 7 se liga a Oxalá. E o grande caboclo puro de Oxóssi é o caboclo, é o Cacique Tupinambá. O Cacique Tupinambá, que tem como principal trabalho os resgates e desmanches das falanges negativas. E principalmente os resgates dos espíritos perdidos, principalmente no umbral. O Caboclo Tupinambá chefia os caboclos. Caboclo Tupiniquim, Caboclo Carijó, Caboclo Tupi, Caboclo Mata Verde, Caboclo Sete Folhas e Caboclo Pena Verde. São os caboclos ligados ao nosso Pai Oxóssi, sem conexão com nenhum outro orixá. Outra falange que nós vamos falar é a falange dos caboclos ligados ao Oxóssi, que se ligam com o mistério de Obaloaê. Sim, nós temos caboclos de Oxóssi com Obaloaê, que é chefiados por um grande caboclo de Oxóssi. Algumas pessoas só se ligam ao Obaloaê, mas ele é um caboclo de Oxóssi, que é o Caboclo Arranca-Toco. O Caboclo Arranca-Toco, que é trabalhado com Oxóssi, e trabalha principalmente no desmanche
tá, dos polos negativos. Enquanto o seu Tupinambá e os seus comandados trabalham com o resgate, esse caboclo vai trabalhar com a quebra, com o desmanche da energia negativa, e principalmente de maldições e trabalhos negativos. Esse é um grande caboclo que vai trabalhar com isso. Trabalha com a cor verde, eles podem trabalhar com a cor roxa também, ou até mesmo preta. Os grandes caboclos ligados ao seu arranca-toco são o caboclo araúna, o caboclo roxo, o caboclo pena preta, o caboclo bugre, o caboclo folha seca e o caboclo ubatuba. Aliás, esses caboclos também podem usar como símbolo uma pedra preta. Outra falange que nós vamos falar são dos caboclos que se ligam de Oxóssi com Xangô. São os caboclos que trabalham com a dispersão energética. São os caboclos que, quando estão em terra, trabalham sempre com passe, descarregando, fazendo movimento. São os caboclos mais ativos dentro da linha de Oxóssi, e são caboclos de Oxóssi com ligação com Xangô. Por isso trabalham com o descarrego e podem trabalhar com a energia do fogo, além da energia do ar. Tá? Chefiados pelo caboclo Cobra Coral, tem como seus enviados os caboclos Caboclo Jiboia, Caboclo Sucuri, Caboclo Tinga, Caboclo Urutu, Caboclo Tupianã e Caboclo Caninana. Tá? Todos eles podem ver que se ligam a nomes de cobras, porque são caboclos que se ligam aos elementais do fogo, que são cobras, e se ligam à limpeza energética. Outro caboclo que nós vamos falar, fechando essas falanges, a sétima falange que nós vamos falar, é do caboclo Araribóia, caboclo de Oxóssi que se liga com a energia de Ogum. Um caboclo de Oxóssi com Ogum que tem como principal trabalho a proteção espiritual dos caboclos de Oxóssi. Então toda vez que um caboclo de Oxóssi vem em terra, são esses caboclos que cuidam para a proteção espiritual, para que eles não sejam atacados por manadas inferiores, porque isso acontece na espiritualidade. São esses caboclos grandes guardiões, tá? Os grandes soldados dos caboclos de Oxóssi. São chefiados pelo caboclo Araribóia, o caboclo soldado da mata, o caboclo águia branca, o caboclo junco verde, o caboclo tangará, o caboclo tupiaçu e o caboclo curuçá. Enfim, todos esses caboclos que nós falamos aqui, mais de 49 caboclos, e com certeza você deve conhecer mais algum caboclo de Oxóssi. Aqui a gente lista só os 7, que desses descendem mais 7, que descendem mais 7, então são pelo menos aí 400 caboclos diferentes. Mas esse é apenas o primeiro vídeo falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E é aquilo que eu sempre falo, se você quiser saber na realidade a força de um caboclo de Oxóssi, procure um terreiro. Um abraço, saravá, até mais. Nós temos fé.